E aí galera, tá entrando no ar o programa Aplausos da TV Assembleia. Olha só, hoje você vai conferir aqui no nosso programa um especial sobre trilha sonora para cinema. Vai conhecer também um pouco do Cine Carmen Miranda aqui no centro da cidade e ainda vai ter uma matéria com um ator amazonense renomadíssimo que tá aí com uma carreira há mais de 14 anos trabalhando com audiovisual no Brasil e no mundo. Então não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, começa agora o programa Aplausos da TV Aleã. Para a compreensão de todos os públicos, eu começo com a minha autodescrição. Meu nome é Adriano Castro, apresentador do Aplausos. Sou homem branco, de pele clara, tenho cabelos castanhos curtos, barba parada e olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa amarela com detalhes em preto do time Amazonas e também uma calça na cor azul. Falo diretamente do Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, em Manaus. Um prédio histórico de cor salmão e detalhes em brancos. Nesta terceira edição, o cinema vai invadir sua tela, porque temos matérias especiais sobre a sétima arte. E mais, as trilhas que embalaram os grandes sucessos da telona vão estar aqui no quadro Ritmos. E como não lembrar de todo o sentimento, dramaticidade e emoção imposta por Nino Rota? Será que O Poderoso Chefão carregaria o título de melhor filme de todos os tempos sem a trilha emblemática? Jamile Macedo traz para a tela da TV Aleã nossa primeira matéria internacional, diretamente de Nova York. E dessa vez vai falar sobre moda e Big Apple. Para começar, eu quero relembrar a trajetória de Andy em O Diabo Veste Prada. Ela é uma recém-contratada assistente de uma revista, que caiu no universo da moda com pouca ou nenhuma introdução sobre a área. E Raoni Oliveira continua desvendando os lugares mais descolados de Manaus para você curtir arte. E dessa vez, vamos conhecer o aconchegante e cheio de mistérios Cine Carmen Miranda. É a ideia de que o cinema é, antes de tudo, uma experiência coletiva. As pessoas podem rir juntas ou se emocionar juntas. Tudo é pensado para reviver os anos dourados do cinema. Não é drift em Tóquio, mas tem drift no Amazonas. Yasmin Siqueira foi até a oficina da Baja UEA conferir de perto a montagem de veículos pelos universitários ferozes e furiosos. Eu falei, ele é um carro off-road, então ele é mais para terrenos de barro, de terra, e a gente foi para um sítio, testou ele. E só faltam assim os ajustes finais, a gente pode dizer. Falta toda a parte de design, a carenagem, para ele ficar mais bonitinho, né? E falamos com um manauara que está fazendo sucesso no Brasil e no mundo. O nome dele é Adanilo. Acho que com esse trabalho eu consegui também, com esses trabalhos, criei um portfólio para apresentar lá fora. Então, uma coisa liga a outra, né? Se eu não tivesse feito esses curtas aqui, talvez não tivesse conseguido apresentar meu trabalho lá em 2016, 2017, não tivesse feito esses outros trabalhos maiores. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Do teatro amazonense para o cinema e as produções nacionais, o ator Adanilo tem levado o nome do Amazonas para o grande público. Com uma trajetória marcada pelo talento e pela dedicação à arte, ele se tornou uma das vozes mais atuantes na valorização da cultura regional. Confira agora o quadro Diálogo, uma conversa com o artista. Natural de Manaus, Adanilo Almeida começou cedo no teatro, impulsionado pela curiosidade e pelo desejo de se expressar por meio da arte. Nos palcos da capital, descobriu não apenas o dom de atuar, mas também a
a missão de representar o povo e a cultura da Amazônia. Eu fui assistir uma peça de teatro chamada Sábados Detonados, que era de um grupo chamado TESC, que é o Teatro Experimental do SESC, né? Um grupo muito importante para a cidade de Manaus, um grupo que infelizmente não existe mais, mas foi um grupo que durou décadas, um grupo de teatro bastante relevante da nossa cena. E aí eu fiquei impressionado, assim, vi aqueles atores profissionais fazendo teatro de verdade mesmo, né? Fazendo algo de altíssimo nível, fiquei encantado, falei, caraca, tem ator talentoso, ator profissional aqui em Manaus, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí fui procurar esse grupo ia oferecer um curso, né, essas coincidências da vida. E aí fiz esse curso. Era aqui na Henrique Martins. O SESC eles ensaiavam aqui na Henrique Martins, justamente. O espetáculo eu assisti lá no Teatro Manauara na época. E aí vim fazer o curso aqui no SESC da Henrique Martins com o TESC. E ao final do curso decidi que era isso que eu queria fazer da vida. Acabei largando o curso de rádio e TV, nem me formei lá. Mas e aí começou uma carreira. Com o tempo, a Danilo sentiu vontade de alcançar voos maiores. Foi morar no Rio de Janeiro e lá o talento chamou a atenção de diretores e produtores. Vieram convites para participar de filmes e séries nacionais. Oportunidades que abriram portas e mostraram que o artista do Norte também tem muito a dizer. Em 2017 eu fiz o Marighella, que foi meu primeiro longa-metragem, dirigido pelo Wagner Moura, e que também foi um chute na porta, né? Que a partir dali, essas coisas maiores que aconteceram, que eu acho que foi com que eu fiquei mais conhecido, aconteceram a partir dali, do Marighella. E o fato de tu ter ido para o Rio de Janeiro foi, então, a gente pode dizer, meio que um fator determinante para tu conseguir esse espaço nacional, os trabalhos na Globo? Foi. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já tinha feito coisas que eu julgo interessantes e legais aqui em Manaus, né? Tinha feito 3 curtas-metragens como ator, por exemplo, que foi junto com o pessoal da Artrupe, que são A Menina do Guarda-Chuva, Aquela Estrada e O Tempo Passa. Eu acho que com esse trabalho eu consegui também, com esses trabalhos, criei um portfólio para apresentar lá fora. Então, uma coisa liga a outra, né? Se eu não tivesse feito esses curtas aqui, talvez não tivesse conseguido apresentar meu trabalho lá em 2016, 2017, não tivesse feito esses outros trabalhos maiores. Entre cada gravação e novos projetos, a Danilo segue equilibrando a vontade de aprender com os desafios da carreira. Cada personagem, segundo ele, é uma forma de conhecer um pouco mais sobre si mesmo e o mundo. O ator já participou de produções exibidas em rede nacional, mas nunca deixou de olhar para o seu lugar de origem. O amor pela Amazônia é, para ele, uma marca registrada. Eu fiz novelas, né, séries, fiz o Ricos de Amor 2, que é um filme que é uma comédia romântica, né, que se passa aqui na Amazônia, que tem um fundo ali político, social, que trata de assuntos que são delicados para a nossa região, mas é também um filme que visa entreter, né, que visa se comunicar diretamente com o público que quer... Uma história mais universal. É uma história mais universal, onde as pessoas se identificam mais, assim, e é sempre muito bom poder filmar aqui na Amazônia, né, aqui no Amazonas. A gente fez esse filme em várias partes aqui do Amazonas, aqui em Manaus, fizemos na comunidade Tatuio, a gente passou um tempo hospedado na comunidade do Acajatuba, muitas locações pelo Rio Negro. Com o brilho de quem acredita na força da arte e o orgulho de representar o Amazonas, a Danilo Almeida mostra que o talento amazonense pode e deve ocupar o seu espaço no cenário nacional. Quero muito fazer um longa-metragem, né? Agora, recentemente, eu estive em Belo Horizonte, num evento de mercado de cinema, como a gente chama, e levei esse projeto de longa-metragem. A gente saiu de lá com 2 prêmios, né? 2 prêmios bastante importantes, assim. Então, acho que a gente tem preparado o futuro, assim, eu tenho preparado esse futuro de direção muito nesse intuito, assim. Já estou com um próximo curta-metragem que eu quero dirigir, que se chama A Nova Sensação da Amazônia. Queria filmar lá no Parque das Tribos, né? Eu acho que tem um pouco a ver com essa pesquisa de universos indígenas e urbanos manauaras, assim, que acho que é um pouco esse meio em que eu tô metido, assim, onde eu me vejo. Para a Danilo, o cinema nacional rompe barreiras, com muito suor e dedicação de diversos profissionais. Um trabalho que ainda carece de maior reconhecimento. É uma pena que ainda a própria lógica do mercado, né, ela não abrace de vez
Isso, e aí eu acho que a gente entra numa problemática assim, que é muito maior, né? Que é a valorização da arte feita na nossa cidade, no nosso estado e até no nível maior, né? Tipo, ainda existe um preconceito muito tolo, né, com o cinema brasileiro, assim, o que é uma grande bobagem, assim, porque é uma das indústrias que mais rentabiliza, é uma das indústrias que mais emprega, é 4% do PIB, né, é uma indústria maior que outras tantas, e eu acho que tem um preconceito muito grande com tudo isso, e é uma pena, assim, porque eu acho algo tão importante, sabe, tipo, a arte de maneira geral, mas falando especificamente do cinema. Imagina você poder retratar, né, uma sociedade, você poder debater uma sociedade a partir de uma obra de arte, né? Tantas pessoas já foram tão tocadas, né, com filmes, com peças de teatro, com obras de artes visuais, e a arte tem esse papel fundamental, e eu acho que tem algo cultural que atrapalha muito o nosso entendimento do que isso significa, do que isso representa. O poder público dá a sua contribuição para a valorização da cultura. As políticas de incentivo a produções por meio de editais são um diferencial para toda a classe. Eu, diretamente, sou um pouco filho de políticas públicas culturais, assim. Os 3 curtas-metragens que eu fiz foram filmes feitos com editais municipais e estaduais. Então, se diretamente não fosse um incentivo público, eu não teria feito esses 3 curtas, talvez não teria montado esse portfólio para apresentar lá no Rio de Janeiro, talvez não teria feito o Marighella, que inclusive foi feito com recurso público também, né? Então, é indispensável, assim, e é muito importante a gente entender que isso é indispensável para a sociedade, realmente, por conta disso tudo que a gente já conversou. Faz parte pelo estímulo educacional, né? Pela educação das pessoas, pela própria geração de emprego e renda. Como eu disse, um setor que emprega muita gente, né, que depende, o audiovisual, o cinema é uma cadeia que depende de muitas pessoas, né? Agora que, por exemplo, a gente, para fazer essa entrevista, a gente tem 5 pessoas só, e são 5 pessoas empregadas. Então imagina para fazer um filme. Dos palcos de Manaus às telas do Brasil e do mundo, a Danilo Almeida é a prova de que talento e persistência podem transformar realidades e abrir caminhos. No cinema, a música é muito mais do que um complemento, é o fio invisível que conduz cada cena. Você vai rever agora grandes momentos da 7ª arte, guiados pelas trilhas que se tornaram eternas, assinadas por mestres como John Williams e Ennio Morricone. Uma viagem sonora pelo universo das grandes trilhas do cinema, onde cada nota é parte de uma história. Elas são capazes de transformar cada imagem em emoção. As trilhas sonoras do cinema fazem o coração acelerar, as lágrimas caírem e às vezes fazem até a gente cantar junto. No cinema, a música é o sentimento que guia a história, desperta emoções, marca personagens e muitas vezes se torna o elo mais forte entre o público e o próprio filme. Alguns filmes são lembrados pela história, outros pelos atores, mas há aqueles que são lembrados por causa da trilha sonora. Afinal, quem foi que nunca reconheceu qual era o filme a partir das primeiras notas de uma música? A trilha sonora é a alma do cinema, que guia sentimentos e intensifica cenas. E quando o assunto é transformar notas musicais em memórias eternas, o primeiro nome que vem à mente é John Williams. Ele é o maestro por trás de temas que definiram gerações: Tubarão, ET, Jurassic Park, Harry Potter e, claro, Star Wars. Com poucos acordes, Williams nos leva do medo às estrelas,
Suas composições são quase personagens, vivas, intensas e inesquecíveis. Se John Williams é o maestro do clássico, Hans Zimmer é o arquiteto da sonoridade moderna. Com sintetizadores e orquestras colossais, ele criou atmosferas únicas em filmes como A Origem, Gladiador e Interestelar. E como não lembrar de todo o sentimento, dramaticidade e emoção imposta por Nino Rota? Será que O Poderoso Chefão carregaria o título de melhor filme de todos os tempos sem a trilha emblemática? A trilha dá vida à melancolia e à grandeza da família Corleone. Sua música é quase um personagem, silenciosa, trágica e imortal. Refletindo mitos de liberdade e conquista, bem como a evolução da exploração social e política, os faroestes foram os filmes mais populares lá atrás, nas décadas de 40 e 50. Mesmo lá, em meio a inovações como o uso de planos sequência e abuso de lentes grande-angulares, a trilha sonora também dava vida a personagens e paisagens. Um dos grandes mestres foi Ennio Morricone. As trilhas sonoras também têm voz. Algumas canções originais atravessaram décadas e tornaram-se hinos atemporais. Mesmo artistas já consagrados podem se reinventar e conquistar um novo tipo de reconhecimento. É o caso de Elton John, por exemplo, que ganhou o Oscar em 95 por melhor canção original. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away.
enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. No fim das contas, o cinema pode até ser feito de imagens, mas é a música que faz a gente sentir. Cada nota, cada melodia é um convite para mergulhar em um universo de emoções. Muitas vezes, elas continuam tocando em nossas mentes, mesmo depois que a tela escurece. E aí, a trilha sonora de um filme passa a ser também a trilha de nossas vidas. Agora você confere a primeira parte do quadro Playlist, com dicas de filmes para você assistir em casa ou aqui vai o spoiler do nosso próximo quadro, no Cine Club, mais próximo de você. Abre o bloco de notas do seu celular e anota as dicas. Nesta edição do quadro Playlist, vamos falar dos filmes brasileiros. No dia 7 de novembro foi comemorado o Dia do Cinema Nacional. Desta vez, vamos falar de um Brasil que não pode ser esquecido e que traz para a tela as cores fortes da violência da realidade do nosso povo. E não tem como começar de outro jeito, precisamos falar sobre o filme que trouxe o primeiro Oscar para o Brasil. Ainda Estou Aqui é um filme de 2024, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento do regime militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva tem seus dias ensolarados abalados, quando os militares levam Rubens Paiva, o pai da família, interpretado por Selton Mello. E desde então, ele nunca mais retornou. É a partir desse momento que o tormento da família começa. Em busca de respostas para o desaparecimento do pai, a mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, tenta manter as rédeas da situação enquanto luta contra a falta de informações do paradeiro do marido. Ainda Estou Aqui arrebatou diversos prêmios, entre o Globo de Ouro para a atuação da Fernanda Torres e o Oscar de Melhor Filme Internacional, pela direção de Walter Salles. O filme está disponível nos serviços de streaming Globoplay e Amazon Prime Video. O diretor Hector Babenco fez história ao dirigir no início de 1980 o aclamado Pichote, A Lei do Mais Fraco. Na história, o garoto Pichote, de apenas 10 anos, vai parar numa instituição juvenil que lida com adolescentes delinquentes e criminosos da cidade de São Paulo. Pichote, interpretado por Fernando Ramos da Silva, até consegue fugir do reformatório com os amigos Dito, Lilica e Chico. Entretanto, logo ele cai nas garras do crime novamente, e daí pra frente é só pra trás. Pichote vai conhecer o tráfico de drogas, assassinato, assalto e a prostituição. Este filme é um retrato de um Brasil que ainda existe nos dias atuais e precisa ser analisado justamente para que sejam criadas políticas públicas que venham combater a entrada de jovens no mundo do crime. O filme quase chegou a ser indicado ao Oscar, mas não conseguiu na época, mas chegou a ser indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro. Pichote, A Lei do Mais Fraco, está disponível nos serviços de streaming Netflix, Globoplay e Amazon Prime Video. A diretora Mariana Brennan Fortes
estreou na ficção com o filme Manas, que foi exibido nos cinemas brasileiros este ano de 2025. O filme traz um retrato cruel da adolescência na Amazônia, a exploração sexual de jovens na Ilha do Marajó, no Pará. Maciele tem 13 anos de idade e mora com o pai, a mãe e os irmãos. A irmã mais velha, Cláudia, foi embora de casa, o que instiga a curiosidade e a admiração da menina. Logo, Maciele, interpretada pela estreante Jamile Correa, começa a descobrir os motivos que levaram a irmã a ir para longe daquele lugar. O longa conta ainda com a atuação de Dira Paz fazendo uma policial, que começa a confrontar a violência local. Maciele vê seus sonhos se afundarem na lama da várzea daquela região. O filme venceu prêmios no Festival de Veneza, Festival do Rio e Festival de Cannes. Chegou a ser cogitado para ser um concorrente ao Oscar, mas acabou perdendo para o longa O Agente Secreto, opção do Brasil para o Oscar do ano que vem. Manas está disponível no Telecine, YouTube e Apple TV para aluguel. Quando a gente pensou em criar esse quadro, o texto piloto iniciou falando da estreia desse filme, que iria ser exibido naquela semana nos cinemas. Daí, o filme estreou e quando o quadro se consolidou, nós acabamos falando de outros filmes. E agora que ele chegou no streaming, podemos falar finalmente dele, o longa-metragem A Melhor Mãe do Mundo. Na tela, acompanhamos a história de Gal, uma catadora de recicláveis. Ela é mãe de um casal de filhos pequenos e após sofrer mais uma violência doméstica do seu marido Leandro, ela resolve sair de casa com as crianças pela grande cidade de São Paulo. Shirley Cruz interpreta com muita realidade e expressividade a delicadeza de uma mulher na dúvida entre amar um homem que a maltrata e também buscar um novo rumo para a vida, ainda que ela tenha que dormir na rua com os filhos. Para não transmitir essa frustração aos filhos, ela diz a eles que estão passando por uma aventura, enquanto ela busca um abrigo para a família. O filme conta com seu Jorge como o marido violento Leandro, Lued Luna como a prima Valdete, Ana Mulaert assina a direção da obra, que retrata uma realidade brutal da vivência feminina, a agressão doméstica e como lidar com a vida de trabalhadora, de mulher e de mãe. O longa A Melhor Mãe do Mundo está disponível no serviço de streaming Netflix. Essas foram as dicas de filmes selecionadas que falam de um Brasil brutal retratado no audiovisual. São denúncias importantes que trazem para o centro do debate assuntos que muitas vezes a nossa sociedade prefere calar. O quadro Playlist é assim, sempre trazendo dicas de filmes e séries para você não ficar por fora do mercado que mais cresce no Brasil. Em meio a tantas opções nas plataformas de streaming, ainda há quem escolha viver o cinema de uma forma diferente, do jeito clássico, com poltronas, pipoca e uma grande tela. O espaço mantém viva essa tradição e transforma a experiência de assistir a um filme em um verdadeiro ato à celebração à cultura. Você conhece agora o trabalho de Michel Guerreiro à frente do Cine Carmen Miranda. Em tempos de telas pequenas, na palma da mão, tablets ou mesmo o próprio celular, em plataformas digitais, a dificuldade reside no que escolher para assistir. Ainda assim, existem pessoas que apostam na magia da grande tela. No coração do centro de Manaus, o Cine Carmen Miranda é muito mais do que um convite à nostalgia. É uma verdadeira celebração ao cinema, que pega na curiosidade quem passa aqui pela frente. Quando eu era criança, eu morava no centro de Manaus, na rua do Cine Carmen Miranda, que existiu de 86 a 92. Em 2020, eu fiz um curta-metragem chamado Cine Carmen Miranda, que é um filme em memória sobre essa minha infância nos cinemas do centro. Em 2023, eu escrevi um projeto para transformar essa homenagem em espaço físico. Mandei para a Lei Paulo Gustavo, foi aprovado. A partir daí eu fui andando pelo centro para buscar locais, parcerias, aluguel de espaços para poder fazer esse projeto. Foi quando eu conheci o Dr. Alfredo Loureiro, que me disseram que tinha um centro cultural, que ele queria que fosse, tivesse as parcerias, que as pessoas pudessem ver. E aí nós
fizemos a adesão ao Centro Cultural Ileia Amazônica e lançamos o meu projeto Cine Carmen Miranda dentro desse espaço. O próprio prédio tem uma vocação especial para a arte. Os andares acima do cinema são ocupados pelas coleções particulares do senhor Alfredo Loureiro, que preferiu ficar nos bastidores dessa reportagem. Ainda assim, ele abriu as portas para a gente ver o acervo com centenas de DVDs, filmes e séries, além dos livros de sua vasta biblioteca. Muitos dos títulos que entram em cartaz no Cine Carmen Miranda saem daqui. O nome do cinema não poderia ser mais simbólico. Carmen Miranda, portuguesa, mas que cedo veio morar no Brasil, é um dos grandes ícones de nossa cultura entre as décadas de 30 e 50. Aqui, o cinema vai do clássico ao contemporâneo. Os filmes são variados, né? Mas o principal aqui na casa é o clássico, é o cult, é o filme alternativo, é o filme brasileiro, é o filme dos fazedores locais do Amazonas. A gente prioriza muito isso. E as parcerias que chegam, né? Como o Festival de Cinema Italiano, a Cinemateca Brasileira. Então a gente abraça várias vertentes para poder confabular com o público a questão do cinema, da sua origem até hoje. O lema aqui é a ideia de que o cinema é, antes de tudo, uma experiência coletiva. As pessoas podem rir juntas ou se emocionar juntas. Tudo é pensado para reviver os anos dourados do cinema. Uma vitrine cultural que conecta passado e presente, tradição e inovação. A gente tem alguns projetos de adesão multiculturais, né? Que a gente aceita propostas também da comunidade como um todo, né? Eu acato muitas propostas, né? De coletivos, de coletivos da diversidade, de mulheres, de estudantes. Então, eu faço uma programação que eu não falo sozinho. Eu aceito e dialogo com a comunidade, porque esse é um espaço comunitário. O Cine Carmen Miranda promove mostras, sessões temáticas, debates e eventos diversos, valorizando o cinema nacional e dando espaço também a produções amazônicas. Aqui, a gente tem a prova de que a sétima arte ainda encanta nas telas tradicionais, na rua, com as portas abertas. Teve uma aceitação maravilhosa por parte do público também, porque resgata os cinemas de rua, a questão de que o cinema também é bem-vindo quando está de portas abertas na cidade e não apenas em shoppings, com os blockbusters, com os ingressos, alguns caros, pipoca cara, estacionamento caro. Então é uma forma acessível para a comunidade poder compartilhar a cultura. Hoje, o Cine Carmen Miranda se tornou um ponto de encontro da cultura amazonense. O lembrete de que quando as luzes se apagam, o cinema de rua continua vivo, pulsando no centro de Manaus. A programação está no Instagram, @CarmenMirandaCine, ou mesmo quem não usa as redes sociais pode vir aqui na Rua do Congresso, número 10, perto da Biblioteca Municipal, Praça do Congresso, faz as fotos no painel dos filmes que estão em cartaz, que vão vir, e você tem uma programação variada, seleta, de filmes gratuitos, e só é chegar junto. Convocamos agora os fãs do automobilismo. A nossa equipe foi até a Universidade do Estado do Amazonas conversar com a equipe do Baja UEA.
Jovens que amam a engenharia e competem entre as leis da física e as regras de uma competição nacional do segmento. Está dada a largada, apertem os cintos e Yasmin Siqueira é com você. A nossa equipe veio conhecer um projeto muito legal de estudantes da UEA. É a equipe Baja, jovens criadores de veículos motorizados que competem nacionalmente. Bem-vindos à Baja UEA! Meninos e meninas cheios de talento para a engenharia. Entre a paixão pela tecnologia e a criatividade, o grupo de estudantes constrói veículos que andam em terrenos irregulares. O Baja representa o Amazonas em competições nacionais. Sempre gostei de carros, desde a minha infância. Desde o meu primeiro Natal que eu lembro, eu ganhei um carrinho de presente, então acho que foi se construindo desde aí. E, bom, eu entrei na faculdade como um calouro, cheio de sonhos, e vi o Baja como uma oportunidade de realizar esses sonhos. E que sonhos, viu? A equipe Baja é a melhor representante do Norte nas competições brasileiras e já foram 9 vezes campeões. Estudante de engenharia de produção, vai te explicar como tudo começou. Nosso projeto ele foi idealizado lá em 2011 na casa do nosso professor coordenador, que é o professor Dr. Eduardo Barreda. Ele que trouxe essa ideia de abrir essa equipe aqui dentro da faculdade, né? Então foi idealizado em 2011, em 2013 a gente conseguiu um apoio da FAPEAM para custear a construção desse local aqui onde nós estamos, que é a nossa oficina. Então a gente conseguiu esse investimento da FAPEAM e montou toda a nossa oficina com as máquinas que a gente tem aqui e todos os materiais. A nossa equipe invadiu a oficina do Baja e descobriu como os carros são produzidos. Cada veículo pode ser utilizado em até 2 competições. Esse carro aqui, no caso, ele não está pronto ainda, não né, Evelyn? Em qual etapa que ele está? A gente pode dizer assim que ele está 70% pronto já. São mais ajustes que faltam, mas a gente já consegue andar com ele. Recentemente a gente fez alguns testes com ele para ver, né, como que ele estava se saindo, porque como eu falei, ele é um carro off-road, então ele é mais para terrenos de barro, de terra, e a gente foi para um sítio, testou ele e só faltam assim os ajustes finais, a gente pode dizer. Falta toda a parte de design, a carenagem, para ele ficar mais bonitinho, né? Mas já tá assim 70% pronto, podemos dizer. Que legal! Mas você sabe o que significa Baja? Baja é o tipo de veículo que a gente constrói. A origem vem de um Fusca modificado que corria no deserto de Baja, na Califórnia. Aí esse termo foi adotado e ele nomeia o nosso projeto. O nome do projeto é Baja. A gente participa da competição Baja SAI Brasil, ok? Que é sediada pela SAI, que é uma sociedade de engenheiros mecânicos voltados para a área do automobilismo. Mais de 400 estudantes já passaram pelo Baja. Atualmente, cerca de 37 futuros engenheiros fazem a diferença colocando em prática tudo o que aprenderam na sala de aula. O projeto é totalmente voluntário. Os estudantes fazem tudo movidos pela paixão automobilística. E apesar de se divertirem, também levam muito a sério os momentos de prova, que vão desde a avaliação do carro até as provas de direção. O capitão explicou pra gente as normas de segurança para os pilotos. O piloto, ele tem que passar por um teste de piloto. Ele tem que, para conseguir ser aprovado, cumprir todos os requisitos dimensionais. Ele tem que ficar bem acomodado aqui no banco. O cinto tem que estar bem fixado, tá? Tem questão de angulação também. O cinto ele não pode estar muito abaixo da linha do ombro, nem muito acima. Ele tem que estar nivelado com o ombro do piloto. Esse encosto de cabeça, ele é requisito, é obrigatório, tá bom? Aqui o cinto de baixo também, ele tem uma angulação de 30 graus em relação à perna do piloto. Os laterais, eles não podem estar pivotando, eles têm que estar bem afivelados, não tem nada direcionando eles,
tá bom? E para o piloto poder participar, ele tem que estar usando um traje completo à prova de fogo. Agora a gente tem 2 macacões aqui que a gente utiliza. Ele tem que estar usando protetor cervical, que é de pescoço, capacete, luva, até a meia eles cobrem sapato fechado. É muito importante para a gente estar recebendo essa homenagem porque é uma confirmação de que o nosso trabalho está sendo visto. Os jovens do Baja já foram reconhecidos pelo Poder Legislativo amazonense, por meio da deputada Débora Menezes, que em setembro deste ano trouxe os estudantes até a Assembleia Legislativa em uma celebração especial. Pra gente foi um motivo de orgulho a gente estar sendo reconhecido pelo nosso trabalho. Nosso projeto já existe há tanto tempo e a gente, com a nossa equipe, conseguir essa homenagem foi muito bom. Também garante visibilidade pra gente. No dia da homenagem, a gente conseguiu uma entrevista com um patrocinador muito forte no ramo automotivo aqui, então trouxe benefícios pra gente nesse aspecto também. Então pra gente só trouxe benefícios, muito bom, e a gente se alegra muito e agradece por essa oportunidade. Jovens sonhadores que já são reconhecidos pelo talento com as máquinas. Competidores que não apenas trazem títulos para o Amazonas, mas que também levam a mensagem de conscientização sobre a preservação da floresta. Essa é a nossa identidade visual, porque a gente quer mostrar de onde que a gente vem. Inclusive, nos temas dos nossos carros, a gente tenta trazer isso. Então, sempre os temas dos nossos carros são algo voltado tanto à nossa região, quanto a gente já teve temas de lendas daqui. Então, a gente sempre tenta mostrar um pouco da nossa região, porque quando a gente chega lá tem muito esse preconceito de vocês são do norte, como assim? O pessoal não conhece a gente, então a gente tenta mostrar e dar mais visibilidade para o norte chegando até a competição. Eu posso dar um exemplo legal de tema que a gente levou daqui da nossa vivência, que foi o Best 24 Fênix. A gente escolheu esse tema Fênix porque na época a gente estava sofrendo com as queimadas aqui na nossa região. A gente via o céu cinza e a gente levou isso para lá. E os juízes, eles adoraram, eles gostaram de como a gente representou o que a gente estava passando. Nosso carro foi todo tematizado para isso, a gente levou o que a gente estava passando para lá e trouxe um pouco mais de visibilidade para esse problema. E até hoje ele é um problema real, né? Em tempos de seca a gente sofre por queimadas ainda. A equipe Baja é um exemplo de como esforço e criatividade podem acelerar sonhos. Mais do que construir carros, eles constroem futuros, levando a nossa identidade e a força da juventude cada vez mais longe. Quando a moda encontra o cinema, o resultado pode ser pura magia. Nova York, cenário de alguns dos filmes mais icônicos da história, se transforma neste episódio em uma passarela a céu aberto. Entre vitrines, histórias e personagens, o Moda em Cena desembarca na cidade que nunca dorme para revisitar as produções que moldaram o imaginário fashion do mundo e continuam inspirando gerações. Prepare-se! Luzes, câmera, moda em ação. Um casamento que deu cena. E hoje a gente vai começar pro ícone que imortalizou o Little Black Dress e segue nas ruas, séries e tapetes vermelhos ditando tendência. Eu sou Jamile Macedo e esse é o Moda em Cena, direto de Nova York. E quando a imagem sai do preto e branco e ganha cor, a moda também ganha uma nova vida. Vem comigo! Bonequinha de luxo é um marco na relação entre cinema e moda. Uma peça simples que virou um símbolo de elegância e desejo. A colaboração entre Hepburn e Givenchy mostrou como cinema e moda podem construir um ícone atemporal. E se o vestido preto é atemporal, é porque o cinema teve a capacidade de transformar imagem e desejo.
e o comércio em volta disso também. O episódio de hoje vai te mostrar como séries e filmes tornaram marcas e estilos parte dessa cidade. Bora? Sex and the City foi uma escola de moda pra rua. Patricia Field e a sua curadoria transformaram a personagem em uma trendmaker, um ícone que dita tendências. Carrie Bradshaw virou sinônimo de experimentação e marcas como Manolo Blahnik ganharam um status cult depois. Mas não é só a Carrie, não. Miranda Hobbs, Samantha Jones, Charlotte e York, quarteto de amigas que se aventuravam por Nova York, deu vida ao estilo Sex and the City, em uma das séries mais fashionistas de todos os tempos, e virou até filme. Do estilo extravagante de Samantha, a mais sexy de todas, ao visual descolado de Carrie, a fashionista mor, vários tipos de mulheres foram contemplados pela série, o que ajuda a explicar o sucesso da moda, Sex and the City. Estudos sobre branded content mostram como personagens e filmes influenciam engajamento e consumo, nem sempre de forma direta, mas criando desejo, identidade e, em muitos casos, picos de procura por produtos específicos. Na prática, um par de sapatos em uma cena pode até virar um objeto de culto, e isso muda vitrines, narrativas de marca e até a forma como a cidade se veste. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Gossip Girl pegou a herança de Sex and the City e colocou a alta moda no guarda-roupa teen. Adulto jovem com um mix de grifes e achados, criando um ideal aspiracional para toda uma geração. O estilo, em Gossip Girl, pode ser dividido principalmente em duas vertentes. O estilo prep sofisticado de Blair, com saias plissadas e suas tiaras, e o estilo mais ousado e glamuroso de Serena Van der Woodsen, que misturava peças tradicionais e estampas com um toque boêmio. O guarda-roupa dos personagens refletia o luxo e os privilégios da elite nova-iorquina, com um toque de drama e atitude. E o efeito foi duplo. Colecionáveis viraram Holy Grails e um novo público começou a consumir moda de luxo por identificação, o que afeta consumo, o mercado e até a revenda do vintage. Then they headed to the Golden Triangle, where Montaigne meets Georges V, and luxury goods are the opiate of choice. Well, the Grimaldi's aren't a very large family. He's probably a first cousin at least. O movimento foi tão grande que o prefeito de Nova York, em 2012, Michael Bloomberg, instituiu o Dia de Gossip Girl, em comemoração ao episódio número 100 e todo o seu impacto cultural. Diabo Veste Prada é uma fábula sobre poder, moda e mídia. Inspirado no universo de Anna Wintour e no livro homônimo de Laura Weisberg, mostrou os bastidores do editorial e a sua capacidade de definir tendências e escancarou como isso dita o que conhecemos como moda em todo o mundo. Mas olha só, tem um contraponto muito importante que precisa ser dito. O glamour editorial, ele coexiste com práticas comerciais e com decisões que impactam vidas, como a pressão sobre o corpo e a imagem. Mas você já parou para pensar sobre o que o filme nos ensina? Para começar, eu quero relembrar a trajetória de Andy em O Diabo Veste Prada. Ela
Ela é uma recém-contratada, assistente de uma revista, que caiu no universo da moda com pouca ou nenhuma introdução sobre a área. Andy tinha um estilo pessoal, casual e sem grandes emoções, que, como sabemos, mudou completamente durante a trama. Agora em cena, Miranda Priestly, uma editora-chefe respeitada e temida na mesma medida, que, ao contrário de Andy, tem um estilo de vestir dramático e volumoso, ao mesmo tempo que é elegante e refinado. Quando o assunto é imagem, a Miranda não abre mão de uma narrativa visual de poder, dominando qualquer ambiente. Mas em determinado momento, a Andy decide. Ela vai ficar com esse trabalho. E é aí que tudo muda. Ela se torna moderna, refinada e atenta aos detalhes. Mas olha só, tá vendo como a moda pode ser muito mais do que um look? O cabelo também pode ditar o estilo. E se for de uma série de sucesso, então, ele grita: tendência! Já sabe de qual série eu tô falando? O corte Rachel é talvez o exemplo mais claro de como a TV vira comportamento de consumo pessoal. Milhões pediram o corte nos salões dos anos 90. E o efeito ressurgiu recentemente com a geração TikTok. Moda não é só roupa, é cabelo, atitude, é a totalidade do look. E isso nasceu a partir das imagens que a TV projetou de Nova York para o mundo. Nova York é palco, nem sempre a capital absoluta, mas com um papel estruturante na moda global. Pesquisas recentes mostram que a cidade enfrenta desafios econômicos no setor, mas continua central para a cultura, mídia e branding. E isso cria um ciclo. Imagens que geram desejo, consumo, turismo. Filmes e séries fazem parte desse ciclo. Mas não é só Nova York que aparece nos filmes, não. Tem uma outra cidade que também bomba no cinema. What am I? What draws my admiration? What is that which gives me joy? James! Music! Baseball! Like your hair and wear your buckle shoes. That's Chicago. Chicago aparece como contraponto. Seus cenários urbanos, cinema com estética própria, influência em figurino masculino e workwear cinematográfico. A moda nas telas constrói a personalidade da cidade, tanto quanto a sua arquitetura. Chicago, Chicago, I will show you around. Contar histórias com estilo e audiovisual pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Nosso país e a Amazônia também tem potencial para construir histórias que misturam estilo com representatividade. Ela estava prestes a viver o maior perrengue da sua vida. Eu vou dizer, Cadu com certeza. Cadu! Ai, graças a Deus. E essa é a minha vida agora. Ajudar a criar soluções para o mundo. Você não tem medo da polícia, não? Ninguém pode fazer nada comigo. Deixe ninguém travar seu caminho, não. On the rivers of the Amazon. Wow, it's unbelievable. This river can kill you in 1,000 ways. On a journey into the grip of fear. O projeto de lei 687 de 2025 incentiva a produção audiovisual no Amazonas e é uma proposta do presidente da Lean, Roberto Cidade. O audiovisual Made in Brasil movimentou 70 bilhões de reais e gerou 600 mil empregos só em 2024. E o resultado disso é o talento brasileiro desfilando pelos tapetes vermelhos do mundo.
marco de rol é a explosão cromática das séries contemporâneas. Cinema e TV fizeram e continuam fazendo de grandes cidades palcos de estilo. E a chave é sempre a mesma. Imagem que vira desejo, desejo que vira forma de estar no mundo. Confira agora as dicas do quadro Playlist para séries que você deve curtir enquanto descansa em casa, marca um date ou pega um voo até Nova York. Os streams estão repletos de obras que podem agradar você. Neste bloco do quadro Playlist, vamos falar de séries. A temática de hoje vão ser 3 obras que falam sobre como o mesmo mundo pode ter 2 camadas completamente diferentes. Então, agora vamos comprovar que talvez o seu mundo monótono e pacato seja melhor que os mundos caóticos que vamos apresentar aqui. Acaba de chegar na Netflix uma das maiores séries de sucesso do streaming. Esteja preparado para o encerramento apoteótico de Stranger Things. Dos criadores Matt Duffy e Ross Duffy, os conhecidos irmãos Duffy, a história da série gira em torno de um grupo de amigos na década de 80 que vivem na cidade fictícia de Hawkins, dos Estados Unidos. Até que experiências feitas em um laboratório científico abrem um portal para um mundo desconhecido, cheio de monstros capazes de tocar o terror na pacata cidade. Após 4 temporadas muito bem sucedidas e quase uma década desde a estreia em 15 de julho de 2016, a série finalmente chega ao seu desfecho. Os atores que interpretam as crianças cresceram, teve gente que já até casou, está com filho e bem, chega de enrolar a gente para revelar qual o ponto final dessa história cheia de mistérios. Fique agora com uma representação de como seria o nosso parlamento no mundo invertido. Você sobreviveria a Aleã no mundo sombrio? Esta temporada final vai ser exibida em 3 partes. Volume 1 acabou de estrear neste fim de novembro com 4 episódios. O volume 2 entregará 3 episódios inéditos no dia de Natal, em 25 de dezembro. E o capítulo final vai ao ar na virada do ano, às 22 horas do horário de Brasília, do dia 31 de dezembro. E aí, pretende virar o ano acompanhando os momentos finais de Hawkins e o mundo invertido? Stranger Things dispensa apresentações e está disponível no streaming Netflix. A Ásia está em alta no mundo audiovisual, seja no dorama ou ainda nos roteiros que mostram a capacidade humana de ir ao extremo. Aqui eu vos apresento Alice in the Borderland, uma série japonesa que estreou em 2020. Originalmente teve 2 temporadas, a segunda concluiu a história em 2022. O sucesso foi tanto que este ano a Netflix apresentou uma 3ª temporada, quando ninguém mais esperava ver algo sobre o jogo macabro. A história de Alice in the Borderland começa na Tóquio que conhecemos no mundo real, até que um acontecimento leva os personagens para uma Tóquio paralela, onde para sobreviver você tem que superar os jogos macabros impostos por uma sociedade secreta, cujos símbolos são as cartas do baralho. O principal símbolo e, quem sabe, o grande vilão dessa trama se esconde atrás da carta Coringa, um objeto que ora ajuda os jogadores, ora aniquila a vida dos jogadores sem chances de voltar atrás. A 3ª temporada conta com apenas 6 episódios, e para você que curte Round 6, reality shows de raciocínios e games, vai achar em Alice uma ótima opção de entretenimento. Fica aqui a nossa recomendação. Torcemos para que a gente nunca vá parar em uma Manaus paralela, onde para sobreviver a gente precise passar por jogos comandados por cartas de baralhos. Alice in the Borderland está disponível no serviço de streaming Netflix. Imagine poder separar a pessoa que você é no trabalho da pessoa que você é na vida pessoal, fora do trabalho. E se isso fosse possível por meio de um chip que cria no seu cérebro a ruptura entre essas 2 personas mentais, onde uma não tem memória ou lembrança da outra, não seria incrível? Ir para casa e não ficar matutando sobre aquela planilha que falta entregar na sexta-feira, ou ainda daquele colega de trabalho que não para de encher sua paciência com perguntas tolas. Ruptura, uma série do Apple TV Plus, estreou em 2022. Apresenta a história de Mark, interpretado por Adam Scott, que lidera uma equipe de funcionários cujas memórias foram cirurgicamente divididas entre vida profissional e pessoal, quando um colega misterioso aparece fora do ambiente de trabalho. Ele começa uma jornada para descobrir a verdade sobre seu emprego. As indústrias Lumos
Lumon, uma corporação de tecnologia, apresenta uma técnica benéfica para a sociedade, mas que esconde uma teia de conspirações. O final da primeira temporada é de tirar o fôlego, o que deixou todo mundo ansioso pela segunda temporada, que estreou este ano em 2025 no streaming. A segunda parte da história aprofunda ainda mais o mistério da Lumon, mas também traz algumas respostas. A trama se eleva no ritmo frenético e que deixa quem está assistindo agoniado, para saber se os funcionários vão se dar bem no final das investigações feitas no horário de expediente. Olha, assistir Ruptura faz o seu emprego parecer um mar de rosas. Talvez fazer uma hora extra não seja tão doloroso assim. Voltar para casa com uma dor de cabeça é bem melhor do que voltar sem memória de nada. Ruptura está disponível no serviço de streaming Apple TV+. Bom, as minhas dicas de séries para essa edição ficam por aqui. Você pode acompanhar dicas anteriores no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Amazonas. Deixe nos comentários dicas que você tem de série ou filme. Quem sabe aparece aqui na próxima edição. Eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá! O programa está quase chegando ao fim e se eu esqueci alguma pauta de cultura do último mês, eu tenho certeza que a irreverente Jamile Macedo não esqueceu. É o Boletim Maluco, a cultura que virou notícia. Jamile, é com você. Comigo sim, eu já começo te perguntando. Tu já ouviu falar no Eco Festival? Ele acontece lá na cidade de Novo Airão e esse ano ele teve a sua 26ª edição. Nossa, até rimou. O evento, que é o maior festival ecológico do Amazonas, teve as apresentações das agremiações Jaú e Anavilhanas. Inclusive, as anavilhanas que foram as campeãs esse ano, viu? O deputado Abdala Fraz passou por lá, né, deputado? Festa linda, maravilhosa. Quero parabenizar aqui o prefeito Otávio, o governador Wilson Lima, por todo o apoio que estão dando para essa festa. E nós, na Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, estaremos também ajudando e apoiando para que esse festival cresça e apareça cada vez mais. COP30, hein? Ela aconteceu aqui na nossa Amazônia, lá no estado vizinho, o Pará, que recepcionou, além de políticos e ativistas, muitas celebridades. Teve realeza britânica, como o príncipe William, o Coldplay, quer dizer, o Chris Martin, né? O vocalista do Coldplay se apresentou no palco. Ele é amigo da minha mulher. Pois é, pois é. E ele gostou tanto que na hora do Seu Jorge, ele continuou por lá. Mas dessa vez, tocando, como se fizesse parte da banda do brasileiro. Não tem como não se contagiar, não é mesmo? É bonita, mexe meu coração. E o eterno rebelde Alonso Herrera também passou pela COP. Ele é embaixador da boa vontade da Acnu e trouxe pra gente a pauta dos refugiados, reforçando seu compromisso com as causas humanitárias que têm relação direta com as mudanças climáticas. Quem também passou por Belém, mas ficou pouco tempo, foi o Shawn Mendes. Segundo fontes, ele ficou muito chateado porque não deram a ele o acesso à Zona Azul, aquela zona ali onde aconteciam as principais discussões. Mas calma, essa passagem aérea aí também não foi tão perdida não. Ele ainda conseguiu reunir com o cacique Raoni e tocou com o grupo Caia Pós. E por falar em Shawn Mendes, ele afirmou que antes de lançar o próximo álbum, ele vai morar aqui no Brasil um tempo. Eu só não sei se esse tempo já tá valendo, porque ele se mudou pra casa da Ivete e nunca mais saiu. Já vestiu as roupas da cantora, lavou louça, curtiu o som ali com o nosso indicado ao Oscar, o Carlinhos Brau, deu um pulo lá em São Paulo e assistiu o show da amiga Dua Lipa, do lado da Bruna Marquezine. Será que vem fofoca aí? E agora ele tá lá no Rio. Foi até pro cinema, menina. Resta saber se o filme que ele assistiu foi dublado ou legendado, porque a grade dos cinemas não tá tendo tanto filme legendado assim, né? E por falar também na amiga Dua Lipa, que estava fazendo o show aqui, depois dela receber o chau do show, também levou o amigo para uma roda de samba em uma festa privada que ela promoveu lá em São Paulo. Essa viveu o Brasil, viu? Farofa, peixe assado, caipirinha, Cristo Redentor. Nossa, dá pra montar um roteiro com os nomes que ela colocou lá na rede social. Depois de te falar de tanto famoso, tu já percebeu que o Brasil agora em novembro foi a capital do mundo, né?
Teve até fanmeet de coreano por aqui. Os atores Sun Hong e o Do Yu passaram por Curitiba e encantaram o público em uma noite de celebração e aproximação entre fãs e artistas. Eles pegaram 24 horas de voo só para receber o carinho do público brasileiro. Ao contrário da Wicked Ariana Grande, né, que não conseguiu o mesmo feito. Ela cancelou a participação na pré-estreia de Wicked for Good, o filme que ela interpreta a personagem gringa. O evento aconteceu lá em São Paulo e contou com a presença da Cynthia Erivo, que dá vida ali à personagem Elphaba. O anúncio foi feito durante a madrugada, no horário brasileiro, e chocou a maioria dos fãs que estavam com ingresso, passagem comprada e hospedagem. O público não aceitou muito bem e ela recebeu muita crítica nas suas redes sociais. Esse é o meu resumo para você. Eu volto até o mês que vem. Ou não, quem sabe? Será? Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. Você sabe que pode deixar as críticas ou sugestões lá nas redes sociais da Assembleia Legislativa, é a Assembleia AM, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube, todo o nosso programa, todas as reportagens estão lá no nosso canal. Aproveite e se inscreva. Até mês que vem!